Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como vocês passaram essa semana, né? Semana de terça, quarta e quinta-feira de Campeonato Brasileiro, né? 37ª rodada para a gente conversar. Caminhamos para o final do campeonato mais maravilhoso do país, do globo terrestre, desse mundão de meu Deus, que é o Campeonato Brasileiro. Esse final de semana já acaba, né? Já chegamos à 38ª rodada, né? A última rodada do Campeonato Brasileiro. E aí no final de semana seguinte já iniciamos o caminho da Copa, né? Se Deus quiser, tudo der certo, o caminho do hexacampeonato da seleção brasileira. Mas, meus queridos, antes da gente começar a conversar, a gente trocar uma ideia aqui sobre essa rodada, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, tá? Se é a primeira vez que você está chegando aqui na Rede com Todaro, se você não conhece ainda aqui muito bem como que é as coisas, eu sempre trago um vídeo de análise da rodada, né? Comentando os principais assuntos, os principais fatos, né, que aconteceram nesses 10 jogos aí que sempre complementam, que sempre completam as rodadas do Campeonato Brasileiro, mas eu também trago outros campeonatos também, tá? Eu trago a Copa do Brasil, Libertadores, Copa Sul-Americana, disputa de Mundial, né, que vai ter em fevereiro com a participação do Flamengo, vamos ter Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, campeonatos estaduais também vão começar em janeiro, né, então eu vou trazer tudo isso para vocês, sempre em vídeos assim, de no máximo 15 minutos, vocês já vão ficar por dentro de tudo que aconteceu nos 10 jogos, ou, né, no caso, nos estaduais, com as 20 principais equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Fechou? Ó, vou pedir então para você se inscrever, tá? Se é a primeira vez, se você curtiu essa apresentação, eu sou Gabriel Todaro, seja muito bem-vindo na Rede com Todaro. E aí, sente-se, se acomode-se, fique à vontade, a casa é sua, a casa é nossa, é de quem quiser, quem vier, brincadeira. Mas, meus queridos, vamos começar conversando sobre o jogo de terça-feira, né, que foi São Paulo 0, Internacional 1, o jogo que, para mim, definiu muito bem como que é o ano do São Paulo, né, como está sendo 2022, pro tricolor paulista. O São Paulo perdeu em casa por 1-0, né, com o gol do Maurício, um belo gol do Maurício, diga-se de passagem, e com essa derrota o São Paulo cai 2 posições, fica mais distante de conseguir uma vaga direta para a Libertadores, precisa de um milagre nessa última rodada, né, no mínimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipes estão brigando, contando com o São Paulo, né, então são 6 equipes, mais... e isso São Paulo no meio desse bololô de 6 equipes brigando por uma vaga de Libertadores, por 3 vagas, né? Uma direta e 2 para pré-Libertadores. Então assim, é uma derrota muito dolorida para o tricolor paulista, eu acho que não tem mais chance de ir para a Libertadores, vai para a Copa Sul-Americana novamente para o ano que vem. É um campeonato muito pequeno para o tamanho do São Paulo, tá? Só para a gente deixar bem claro isso. O São Paulo não jogou bem, voltou a jogar muito mal, muito nervoso. Os jogadores que o Rogério levou a campo não desempenharam um bom papel. Os jogadores que entraram conforme a partida foi acontecendo também não jogaram bem. Então, assim, é uma partida para se jogar fora, não dá para aproveitar. E é uma partida nota 5, né? Como foi muitos outros campeonatos aí, como foi muitas outras partidas do São Paulo durante o campeonato, durante o ano de 2022, né? Vamos ver como vai ser 2023. Acho que algumas peças vão rolar. Não dá para ficar com alguns jogadores, não vou citar nomes aqui, mas não dá para ficar com alguns jogadores que, né, deixou bem claro em vários jogos que não tem a capacidade de jogar com a camisa do São Paulo. Pro Inter, cara, esse 1-0 praticamente define, né, que o time vai ficar na vice-colocação, já tá com a vaga direta para a Libertadores definida. E agora só precisa mesmo definir qual colocação vai ficar no Campeonato Brasileiro para ficar com a premiação bem gordinha de 42 milhões de reais. O Fluminense venceu por 3-0 a equipe do Goiás na quarta-feira. Gente, eu tenho alguns jogos que eu vou passar meio por cima, batidão, que já não tem mais, né, relevância no campeonato. Cano, Alan e Michel Araújo fizeram os gols do Flusão. Ambas as equipes, mesmo com a vitória, mesmo com a derrota do Goiás, não mexem na tabela, o Fluminense fica em terceiro colocado e o Goiás fica em 13º. O Goiás se mantém e já se classifica para a Copa Sul-Americana do ano que vem. Um campeonato muito importante para o Goiás. Acho que dá para a equipe manter um foco importante para essa Copa Sul-Americana, que se você for campeão, você tem uma vaga direta para a Libertadores e, além do mais, conquista um título internacional. E o Goiás já chegou a uma final sul-americana, né? Vale a gente ressaltar isso também. Então foi uma vitória importante do Fluminense, que para dar confiança, para dar gás para o trabalho do ano que vem, né, eu acho que com a permanência do Diniz no cargo de treinador do Fluminense, tem tudo para esse time do Fluminense, né, desse Flusão, fazer uma boa temporada de 2023
aí obviamente tem que contar com a boa fase de diversos outros, com a boa fase dos jogadores e com outros fatores também que contribuem para um time conquistar uma boa colocação nos campeonatos. O Avaí venceu por 2-0 a equipe do Ceará e puxou, né? O Avaí puxou o Ceará para a Série B, né? Com a vitória do Leão da Ilha, o Ceará já está rebaixado para a Série B de 2023. Natanael e Matheus Sarará fizeram os gols da partida, né? É um ano muito vergonhoso para o Ceará. Não foi um ano que a equipe... foi um ano de fracassos, para falar a verdade. Né? Fracassos no Campeonato Cearense, fracasso na Copa do Nordeste, fracasso na Copa do Brasil e um fracasso gigantesco no Campeonato Brasileiro. Não sei como isso vai reverberar na questão financeira do clube. Era um clube que já estava começando a se estruturar melhor, né, no Nordeste. Era uma equipe que sempre estava ali brigando por Sul-Americana, como a Copa do Brasil, e agora a gente não sabe como vai ser. Né? O Ceará foi rebaixado, fazia tempo que a equipe já estava na Série A do Campeonato Brasileiro, e é rebaixado ali com méritos, tá? Eu não colocava o Ceará como um candidato ao rebaixamento, pela expectativa que eu tinha com o time e pelo plantel da equipe, mas ao longo do campeonato foi se candidatando aí para a Série B do ano que vem. Coritiba 2, Corinthians 2, Aleph Manga, Duqueiroz e Yuri Alberto fizeram os gols da partida, Aleph Manga pro Coxa e Duqueiroz e Yuri Alberto pro Corinthians. Jogo bom, foi um jogo interessante, com muitas reclamações de arbitragem, para mim nenhuma muito fundamentada, e empate aí no placar que mantém as equipes em cada uma na sua posição. Fortaleza 6, Red Bull Bragantino 0, jogo que culminou na demissão, né, do Maurício Barbieri, do comando do Massa Bruta. José Wellington, Hércules, Pedro Rocha, Silvio Romero 2 vezes e Thiago Galhardo fizeram os gols do confronto. O Fortaleza sobe uma posição apenas, vai para a 10ª colocação, tem chance de brigar por uma vaga direta na Libertadores ainda. É difícil, porque outras 5 equipes estão brigando por essa vaga, né? E o Bragantino, cara, vai ficar ali no meio de tabela. Não acho que a equipe vai nem classificar para a Sul-Americana. É muito perigoso isso, né? Porque é uma equipe que geralmente... Uma empresa, né? Que paga ali o Bragantino, né? A Red Bull, que geralmente almeja, né? Que a equipe esteja sempre brigando por vagas por campeonatos internacionais. Não sei se o Red Bull vai disputar no que vem alguma vaga para um campeonato internacional. O Palmeiras, já campeão, venceu a equipe do América por 2-1 e foi o jogo da taça, né? O Palmeiras finalmente levantou a taça do Campeonato Brasileiro, a sua 11ª taça do Campeonato Brasileiro, vencendo por 2-1 de virada a equipe do América Mineiro. Benítez fez o primeiro gol do jogo, um belíssimo golaço, mas o Palmeiras foi aos poucos se encontrando na partida. Gustavo Scarpa de pênalti, num pênalti muito bem marcado pelo VAR, não em campo, fez o primeiro gol do jogo, o último gol dele com a camisa do Palmeiras no Allianz Parque nesse ano, talvez, não se sabe se é para sempre, mas o jogador já vai ser transferido, né, no final da temporada para o Nottingham Forest da Inglaterra. E Murilo, no segundo tempo, fez o gol da virada, o segundo gol, que o Palmeiras atingiu a margem, os pontos, né, que o Abel Ferreira tanto almejava, né, aos 81 pontos que o Abel queria atingir nesse final de campeonato. Juventude 2, Flamengo também 2, né, e é bom ressaltar que o América se complicou, caiu algumas posições no campeonato, né, foi para 9ª colocação, 2 posições a equipe caiu, precisa de si, né, para vencer esse último jogo e vencer bem para tentar brigar por uma vaga, né. Outras equipes vão jogar também na rodada, mas 2 equipes jogam direto, né, Atlético Paranaense e Botafogo, então acho que as duas aí, o América pode ser por um tropeço mútuo aí, um empate, quem sabe, que o empate classificou o Atlético Paranaense, né? Então teria que torcer pro Botafogo. Juventude 2, Flamengo 2, jogo que já não valia mais nada, mas quase que o Flamengo perdeu pro Juventude jogando em Caxias do Sul. Paulo Henrique e Jadson fizeram os gols do Jaconeiro, o Mateuzinho e o Ayrton fizeram os gols do Mengão. Atlético Goianiense 1, Atlético Paranaense também 1. O Atlético Goianiense está praticamente rebaixado, precisa vencer seu último jogo contra o América Mineiro no Independência, em Minas Gerais, por mais de 6 gols. Então assim, praticamente impossível, né? Ganhar de 6 gols de diferença como visitante. O Atlético Paranaense precisa apenas de um empate contra o Botafogo na última rodada para se, né, garantir na Libertadores. Talvez não na vaga direta, né? Porque algumas equipes podem ultrapassar o Furacão com essa contagem de pontos. Mas o Terence fez o gol de empate, né? O Thuram fez o primeiro gol do Dragão e o Thuram fez o gol de empate, um belíssimo. 2 gols bonitos, tá? No Antônio Ascioli. Mas assim, com todo respeito, Atlético Goianiense, vocês foram rebaixados, né? Não tem como. Atlético Mineiro venceu por 3-0 a equipe do Cuiabá e foi tarde que o Atlético surgiu no campeonato, hein? O Atlético jogou muito bem esse jogo, dominou do começo ao fim da partida. Se eu não me engano, foi o primeiro jogo do Cuiabá
que ele tomou 3 gols no Campeonato Brasileiro inteiro, né? É uma equipe que dificilmente faz gols, mas é uma equipe que segura muito bem a sua linha de defesa, né? Então, assim, méritos para o Atlético Mineiro que soube furar esse sistema defensivo do Cuiabá. Keno 2 vezes e Vargas fizeram os gols do Galão da Massa. O Atlético sobe uma colocação, vai para a 7ª, enquanto o Cuiabá fica na 16ª. Agora fica um pouco perigoso, mas sim, pouco perigoso, né? Bem pouco perigoso, vamos combinar, porque eu acho muito difícil o Atlético Mineiro fazer 6 gols, gente. É uma missão praticamente impossível do Atlético do Dragão, né? Fazer mais de 6 gols em cima do América e não tomar nenhum, que é infelizmente a zaga do Atlético Goianiense é horrível, bate muita cabeça dentro da área. Então, assim, eu acho que o Cuiabá já se mantém na Série A do ano que vem. Eu vou falar no final do vídeo, tá? Mas até Botafogo venceu por 3-0 a equipe do Santos, chega na 8ª colocação, e aí eu vou falar uma coisa muito perigosa para os botafoguenses. O Fogão só depende de si na última rodada do Campeonato Brasileiro. Só depende de si. Se o Botafogo vencer, está na vaga, se eu não me engano, corre risco de até conseguir a vaga direta para a Libertadores, né? Para a fase de grupos. Lucas Fernandes 2 vezes e Tiquinho Soares fizeram os gols do confronto, né? Subiu da 10ª colocação, subiu para a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Cara, eu acho que o Botafogo tem chance dessas 6 equipes, né? Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, América, Fortaleza e São Paulo. Se eu colocaria os principais favoritos para conseguir uma vaga direta para essa... não uma vaga direta, né? Porque é uma vaga direta e 2 para pré. Para conquistar vagas para Libertadores, eu colocaria o Atlético Paranaense. Acho que mesmo se perder para o Botafogo, consegue sim uma vaguinha ali no 7º ou 8º lugar. Não consegue uma vaga direta. Atlético Mineiro e Botafogo. Acho que não vai haver alterações até o final do campeonato, até na última rodada. Acho que os 3 que estão na frente vão se classificar e aí vai revezar entre eles quem fica em qual posição. Fechou? Acho que essas 3 equipes conseguem sim a vaga para a Libertadores, que vai ser muito interessante, né? Ver o Botafogo no primeiro ano que ressurge na Série A, conquistando já uma vaga direta para a Libertadores. Torço muito para que o Fortaleza consiga, porque vai ser uma história muito bonita de uma equipe que saiu da lanterna do campeonato para a vaga da Libertadores e vai coroar um trabalho muito bem feito pelo Vojvoda, né? Que não merecia ter o time rebaixado, não merecia ser o lanterna do campeonato em diversas rodadas, e agora pode ter a chance de colocar a equipe numa Libertadores novamente. Então, assim, mérito do Vojvoda, mérito do Fortaleza, mérito dessas 6 equipes que chegam até o fim do Campeonato Brasileiro brigando por uma vaga de Libertadores. E ano que vem, na Série A do Campeonato Brasileiro, vai ter só jogaço, viu? Então, assim, fica aqui com a gente, acompanha na Rede Contodaro, se inscreve no nosso canal, porque ano que vem, já vou ser o primeiro a falar isso, tá? Ninguém no YouTube tá falando isso, mas ano que vem, eu vou falar isso de novo na 38ª rodada, teremos o maior brasileiro de pontos corridos, sei lá, dos últimos 10 anos. Acho que a gente nunca teve tantos campeões na Série A do Campeonato Brasileiro como vamos ter agora. Tantos títulos, né? Porque as equipes conquistaram mais títulos conforme o tempo foi passando. Então, assim, nunca se teve tantos títulos na Série A do Campeonato Brasileiro como a gente vai ter agora. Então, assim, as equipes que vão permanecer na Série A, e aí eu falo Cuiabá, Red Bull, Santos, o próprio Bragantino, né? Essas equipes que vão se permanecer na elite do futebol brasileiro, São Paulo, inclusive, né? Coloco nessa briga o São Paulo para o Botafogo, vão ficar na Série do Campeonato Brasileiro, vão precisar reforçar e jogar muita bola no que vem. Fora as outras equipes também, né? Vão precisar jogar bola, muita bola para classificar para Libertadores, para título, para se permanecer na Série A, porque vai ser muito difícil, né? Tá subindo aí Cruzeiro, Vasco, Grêmio e Bahia. Jogos dificílimos para jogar fora de casa, é difícil você jogar no São Januário, no Mineirão, na Arena do Grêmio, na Arena Fonte Nova, se for esse estádio que o Bahia vai escolher para jogar. Então, assim, sinalzinho amarelo pro Brasileirão do ano que vem. Vai ser muito interessante. E você só acompanha